Olá, meu nome é Erickson, sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Estamos fazendo aqui uma série de estudos a respeito das 7 cartas do Apocalipse. É um prazer estar com você em mais esta oportunidade. No vídeo anterior, estudamos sobre a igreja que se encontrava em Esmirna. Esta igreja foi muito elogiada pelo Senhor Jesus Cristo e, apesar de tantas virtudes, de ter sido uma igreja tão consagrada e tão virtuosa, esta igreja passou por muitas tribulações. Ela foi saqueada, perdeu a oportunidade de se estruturar como qualquer organização na sociedade por conta da perseguição do Estado e também por conta da perseguição religiosa. Em meio a tudo aquilo, o Senhor Jesus a consolou, a encorajou, a exortou para que permanecesse fiel até que, se necessário fosse, enfrentasse a própria morte. E a promessa do Senhor Jesus para aquela igreja é que ela haveria de receber a coroa da vida. É uma referência à vida eterna. Não que o esforço da igreja pode garantir a ela qualquer benefício da salvação, ou melhor dizendo, a própria salvação, mas que ao perseverar no meio das tribulações, a igreja deve ter em vista aquilo que o Senhor Jesus preparou para ela, ou seja, a vida eterna com Deus. E é nesse sentido que nós estamos estudando todas as cartas do Apocalipse. O propósito dessas cartas e dos estudos que estamos fazendo aqui é de levar até você, que está participando, que está acompanhando todos esses estudos, uma palavra de conforto e de esperança, mas também levar até você aquilo que o Senhor Jesus está tratando com estas igrejas. Externamente, elas estavam passando por muitas tribulações, mas internamente elas também estavam enfrentando muitas tribulações, das mais variadas. E é justamente em momentos como esses que nós estamos vivendo em todo o nosso país, aliás, no mundo inteiro, que nós, como igreja, que confessamos ser Jesus o Senhor da nossa vida, precisamos parar e olhar para o nosso interior, olhar para o nosso contexto, a fim de repararmos aquilo que precisa ser reparado e perseverarmos no caminho que o Senhor Jesus designou a todos nós. Nesse vídeo estaremos estudando a respeito da igreja de Pérgamo, mas antes eu gostaria de orar, se possível, feche um pouco os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra. Que ela, guiada pelo Teu Espírito, possa encher os nossos corações de alento, de conforto, mas também, ó Deus, nos santificar em meio às nossas faltas diante do Senhor. Como igreja que professa o Teu nome no mundo, nós suplicamos que o Senhor assim nos assistas, para que a glória do Senhor seja revelada em todos nós e sejamos capazes, pelo Senhor, pela Tua misericórdia, de perseverarmos no meio de todas as tribulações dos nossos dias, até que o Senhor Jesus volte. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu disse, hoje o nosso estudo está focado na igreja de Pérgamo, a carta que o Senhor Jesus destinou àquela igreja em Pérgamo. A título de introdução, vamos recordar aqui que o propósito de todo o livro do Apocalipse, não apenas dessas cartas, é de revelar o Senhor Jesus, assim como Deus intencionou e está registrado no capítulo 1, verso 1. Em todas essas histórias, em todas essas cartas, o foco dos estudos está na pessoa do Senhor Jesus. E como Ele, no meio da igreja, instrui, encoraja, fortalece e guia o seu povo no meio desses desertos pelos quais todos nós, crentes, temos que atravessar até que seja o último dia. E estamos analisando aqui as cartas dentro daquela estrutura que o Senhor Jesus havia dado a João a respeito das coisas daqueles dias. Obviamente, tudo que o Senhor Jesus revelou a João naqueles dias e que foi destinado àquelas 7 igrejas, não apenas as 7 cartas, mas todo o livro,
tocou realidades e supriu necessidades daqueles dias, mas no decorrer dos séculos, pela ação do Espírito de Deus, chega também a nós como uma mensagem atual que precisa ser acatada com confiança e observada como a palavra de Deus a todos nós. E isso é resultado do Espírito Santo que fala a todas as igrejas, assim como nós encontramos no final de cada uma daquelas cartas. A cidade de Pérgamo, atualmente conhecida como Bérgama, se encontra ao noroeste da Ásia Menor, isso na Turquia, a mais ou menos 100 quilômetros de Esmirna, a igreja que nós estudamos no nosso último estudo. Aqui temos um mapa da Turquia atual e mais ou menos onde estava localizada aquela cidade, só para que vocês possam ter uma noção da localização daquela igreja onde ela se encontrava. Quanto à origem do nome Pérgamo, há pelo menos duas teorias a respeito desse nome. Primeiro, um substantivo grego chamado pergamenê. Impedida de adquirir papel fabricado de folhas de papiro no Egito, esta cidade desenvolveu um material sofisticado para escritas, como base no couro de bezerros, carneiros e também de cabritos. Isso a partir do segundo século ou do século II antes de Cristo, chamado de pergamino. Além dessa referência na produção dos pergaminhos, se tornou também uma referência na comercialização de couros devidamente preparados para diversos fins. Isso fez com que a cidade de Pérgamo fosse bastante conhecida em todo aquele universo da Ásia, especialmente falando. Pérgamo também foi sede da segunda maior biblioteca do mundo antigo, contendo mais de 200 mil rolos de pergaminho, se tornando um importante centro de estudos, de uma importância tão grande e semelhança àquela que era encontrada naqueles dias na cidade de Alexandria, no Egito. A segunda teoria a respeito do nome desta cidade, Pérgamo, está relacionada com um herói dentro da mitologia grega chamado Pérgamo. Daí, essa é uma teoria, né, de um possível nome que essa cidade recebeu. Segundo a história dos gregos, ele teria sido filho de Andrômaca e Neptólemo, filho de Aquiles. Pérgamo teria chegado àquela terra da Ásia Menor na companhia de sua mãe, Andrômaca, e assassinou o rei Ariano em um duelo, depois do qual ele fundou a cidade e estabeleceu ali o seu trono. Daí, então, em homenagem a esse Deus, dentro da mitologia, dentro do entendimento religioso a respeito desses personagens, né, da religiosidade dos gregos, essa cidade, portanto, teria recebido o nome em homenagem a ele. Pérgamo foi uma verdadeira fortaleza, contendo enormes fortalezas. Era conhecida como centro religioso, com templos para Zeus, pai dos deuses, a Atena, a deusa da civilização, das artes e da sabedoria, Dionísio, deus das festas e do vinho, e a Asclépio, deus da cura e da medicina. É desse período que vem o símbolo atual da medicina. Esse é o símbolo de Asclépio. Era uma serpente envolvida por seu bastão, que ainda hoje é o brasão da medicina. Nós temos agora aqui algumas esculturas antigas que nos traz a referência desse símbolo de Pérgamo, né? O brasão com a serpente envolvida nele, em referência àquilo que significava a importância da cidade naqueles dias. Depois da conquista de Pérgamo pelos romanos, estes construíram um templo em 129 a.C. Posteriormente, o dedicaram a Augusto e também a Roma, e introduziram ali o culto a César.
Pérgamo foi a primeira cidade na Ásia Menor a tornar oficial o culto ao imperador e foi o centro administrativo romano naquela província. Daí temos uma noção do quanto essa cidade dentro da Ásia Menor significava importância para o Império Romano, pois foi, como já foi dito, a primeira cidade a adotar oficialmente a adoração a César. Os cristãos não tinham templo, mas se confortavam e se fortaleciam na comunhão uns com os outros, menosprezando os templos pagãos. Recusavam-se prestar culto aos deuses gregos e também ao imperador, típico de crentes verdadeiros e genuínos, que prestam culto e servem apenas e exclusivamente ao Senhor Deus único e verdadeiro. Assim, eles criaram uma forte antipatia social. Todos estavam culturalmente definidos pela lealdade política a um governo opressor e ainda idólatra, tanto por parte de Roma como por parte também da cultura dos gregos. E por outro lado, a igreja se recusava a praticar aquela cultura, a atender às exigências daquela cultura. Fez com que a igreja, não diferente dos nossos dias, fosse vista com antipatia, com discriminação. E ela, portanto, perdeu reputação, credibilidade e prestígio em todas as esferas, em todas as estruturas daquela cidade. Então, eles se recusavam a prestar culto aos deuses gregos e também ao imperador, criando assim uma forte antipatia social. E declaravam que o seu Senhor e Salvador não era Zeus e também não era César, não era o imperador, e sim Jesus Cristo. Isso era uma afronta para aqueles dias, naquele contexto. Por isso, foram perseguidos, acusados de deslealdade civil, zombados, torturados e até mesmo cruelmente assassinados. E aqui nós temos uma maquete da antiga cidade de Pérgamo, só para facilitar aqui o nosso entendimento do contexto. A estrutura da cidade era uma estrutura bastante... Não era uma estrutura grande, não era uma cidade grande, mas era uma cidade bastante relevante, no sentido literal. Ela foi construída numa posição bastante alta e de lá era possível ver a longa distância a estrutura daquela cidade. Esta é a maquete da cidade e hoje, como as ruínas dessa cidade se encontram, né? Nós temos aí a mesma, mais ou menos aquilo que a maquete nos mostra, como se encontram hoje as ruínas dessa cidade, né? Vamos ler agora o texto que descreve a mensagem de Cristo para a igreja que se encontrava na cidade de Pérgamo, em Apocalipse capítulo 2, versos 12 ao verso 17. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos agora estudar o que esse texto tem para nos ensinar. O texto começa no verso 12,
dizendo: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. A mensagem para a igreja é do próprio Jesus Cristo, mas ela chega através do seu mensageiro. É isso que significa a palavra anjo. Era o líder da igreja local, era o pastor da igreja local, um presbítero, alguém que estava ali cuidando do rebanho e a representando diante do Senhor. O mundanismo, contudo, corrompeu a igreja em Pérgamo. E pelo menos 4 experiências fazem com que uma igreja se torne uma igreja mundana ou corrompida pelo mundanismo, pelas corrupções deste mundo. Primeiro, falta de discernimento entre a impureza e a santidade, isso tanto na igreja como também no lar. Se perdermos a capacidade de discernirmos aquilo que é santo e aquilo que é impuro, se nós perdermos essa capacidade de discernimento, nós podemos facilmente inverter na experiência da nossa vida todas essas coisas e até considerar aquilo que para Deus é impuro, santo. E esta igreja, ela perdeu a capacidade de, certamente, discernir essas coisas. Também a conformidade com o pecado e a leniência no seu tratamento. Isso faz com que qualquer igreja dos nossos dias se torne uma igreja secularizada ou mundanizada, perdendo a sua autoridade espiritual, o seu vigor de fé e também a sua confiança na palavra de Deus. Quando ela tolera o pecado e quando ela percebe o pecado, ainda é leniente, ela ainda procrastina o seu tratamento. Também o menosprezo pelos sacramentos e a tolerância com falsos mestres e falsos ensinos dentro da igreja. Em nome do politicamente correto, a fim de evitar qualquer tipo de conflito, nós vamos deixando falsos ensinos dentro da igreja, pessoas ensinando qualquer coisa e até admirando grandes pessoas muito famosas, e porque são famosas, elas vão à televisão, vão às rádios, escrevem livros, e nós evitamos reconhecer que essas pessoas estão, na verdade, corrompendo a boa fé e a boa doutrina dentro da igreja. E estas experiências, ou pelo menos essas 4 experiências, são capazes de fragilizar a igreja diante das tensões espirituais que se encontram hoje no mundo, fazendo dela uma igreja realmente e infelizmente mundanizada. E uma igreja corrompida pelo mundanismo peca contra Cristo, porque Cristo exige da sua igreja que ela seja santa, que ela seja leal, que ela seja fiel, que ela persevere na doutrina e que não negocie a fé, que não abra mão da sua confiança em Cristo e no testemunho que a palavra dá a respeito dele. Ele é identificado aqui, portanto, neste texto, no verso 12, na segunda parte, como aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. É assim que Jesus é apresentado. Na verdade, ele se apresenta assim para a igreja. Isso significa pelo menos 2 coisas. Primeiro, a espada era um instrumento de juízo, assim como nós lemos em Romanos capítulo 13, verso 4, que o Estado, que as autoridades, os magistrados civis, eles naquela época usavam espada como forma de punir aqueles que desobedeciam e que andavam na contramão dos decretos e das determinações das autoridades naquela época. Então, a espada era um instrumento de juízo e quem tinha o direito final de julgar, preservar a vida ou interrompê-la. As autoridades tinham esse poder. Não eram as autoridades romanas, mas aqui, segundo está escrito, não eram o imperador, não eram os exércitos romanos, não eram aquelas autoridades, mas é o próprio Cristo quem tem essa espada de 2 gumes. Cristo está aqui se apresentando simplesmente como aquele que tem autoridade suprema na vida da igreja. Em segundo lugar, essa espada afiada de 2 gumes é a palavra de Deus, que eficazmente penetra o mais endurecido coração, julga os segredos e lhe dá discernimento, assim como nós lemos no testemunho do autor de Hebreus, capítulo 4, verso 12, separando o pecador do seu pecado.
E Cristo tem aqui a espada de dois gumes. Ele se apresenta como aquele que tem autoridade sobre a igreja, mas, num certo sentido, também ele reivindica a autoridade da sua palavra para julgar todas as coisas no meio da igreja. E a palavra de Deus, de fato, é a autoridade final para todos os crentes. É ela quem dita as normas de comportamento e determina o que é verdadeiramente a fé que é agradável a Deus. E no verso 13, depois desta introdução sobre por meio de quem aquela carta chega e como Cristo se apresenta aqui diante da igreja, agora Cristo começa a falar para a igreja e, de acordo com o que lemos no verso 13, ele começa dizendo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Nós identificamos aqui 3 elogios. Primeiro, Cristo conhecia o ambiente em que sua igreja estava plantada. Cristo conhece a minha igreja. Cristo conhece a sua igreja. Cristo conhece a sua igreja como de forma universal, em todo o mundo, todos aqueles que são chamados pelo seu nome. Cristo conhece cada um dos seus servos e servas. Cristo conhecia o ambiente da sua igreja e sabia onde que ela estava plantada. E em uma fossa de mundanismo, a própria sede do trono de Satanás. É isso que nós lemos no verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. No entanto, a igreja permanecia fiel na sua confissão de fé, se recusando a negá-la, a dobrar os joelhos diante dos deuses gregos e também da imagem de César, a religião do Estado. Ela se apegava ao único nome que realmente poderia salvá-la e protegê-la, o nome do Senhor Jesus Cristo. Este é um elogio, porque no verso 13, logo na sequência, diz: e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, não negaste a minha doutrina, não negaste os meus ensinamentos, não negaste a minha palavra. Cristo faz aqui, em primeiro lugar, esse elogio. Sei que você está plantada num contexto onde está o trono de Satanás, onde é a sede de Satanás. Trono, lugar de onde emana o reino, a autoridade, as ordens. Cristo sabia que a igreja estava plantada justamente num contexto assim. E ele reconhece que no meio daquele contexto todo, a igreja conservava o seu nome e não tinha negado a doutrina. Nós temos aqui novamente a maquete da cidade e aqui acima nós identificamos o altar que foi dedicado ao deus Zeus. Perceba que esse altar, ele tinha a semelhança de um trono. Ele tinha aí o aspecto realmente de um trono. É possível que Jesus, ao se referir ao trono de Satanás, estivesse se referindo a esse templo dedicado a Zeus, onde as pessoas cultuavam e tratavam Zeus como a verdadeira e máxima, suprema autoridade dentro daquela cidade. Por isso, Jesus está aqui fazendo referência que, apesar da igreja estar dentro de um contexto onde estava o trono de Satanás, ela permanecia fiel, leal a ele, né? E seguindo, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. A igreja conservava a pura doutrina fundamentada no nome de Jesus e por ele confessada. Ele cria em Cristo. Ela cria em Cristo e não negava o seu testemunho. E isso mostra como aquela igreja estava, apesar de todas as suas lutas externas e internas, como ela olhava com rigor para a doutrina de Cristo. Ela não negava a sua fé. Ela não recuava. Era uma igreja firme nesse sentido, doutrinariamente falando. Além da perseguição, a atividade satânica era desenfreada, espalhando-se por todas as partes da cidade através da idolatria, da adoração ao imperador, mas a igreja representava uma ousada resistência a toda essa perversão da verdadeira religião.
Terceiro elogio que nós encontramos aqui de Cristo para esta igreja está no final do verso 13. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A igreja permaneceu firme, mesmo quando um dos seus membros tinha sido terrivelmente martirizado. Antipas é o nome dele. Não temos muita informação sobre ele, mas aqui no texto podemos destacar 3 descrições a respeito dele. Primeiro, o texto diz claramente que ele foi uma testemunha de Cristo. Segundo, ele tinha sido não apenas testemunha, mas ele tinha sido uma testemunha fiel de Cristo. E ele teria sido morto entre os demais crentes, certamente por causa da sua fidelidade e da sua resistência em negar a sua fé na pessoa do Senhor Jesus. A tradição diz que ele foi colocado dentro de um touro de bronze e lentamente assado até a morte. Perceba que a crueldade da perseguição chegava até a ponto como esses, né? Como esse. Se a morte de Antipas foi para intimidar a igreja, ela não se intimidou, ela conservou firme o nome de Cristo e se recusou negar a sua fé na pessoa do Senhor Jesus. Contudo, apesar de todas estas virtudes e de toda esse testemunho a respeito da igreja, nós entramos agora no verso 14, onde percebemos Jesus fazendo uma severa reprovação da igreja naquele contexto. Temos aqui que a reprovação de Cristo a respeito daquela igreja, o que Cristo reprovava naquela igreja é que ela, apesar disso tudo, por incrível que pareça, ela tolerava os falsos mestres e os ensinos deles dentro da igreja. Temos aqui, por exemplo, a doutrina de Balaão, como disse, né? Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Balaão, nós temos a história dele no livro de Números, no capítulo 22 até o capítulo 31. É ali que nós, voltando ao texto da Escritura, nós tiramos alguns detalhes sobre quem foi Balaão e como ele se comportou. Balaão descobriu que não podia amaldiçoar Israel, mas ele percebeu que era capaz de corrompê-lo, introduzindo e a prevaricar contra o Senhor, como nós lemos em Números capítulo 31, verso 16. Então, o que Balaão fez? Ele aconselhou Balaque, rei de Moabe, a fazer com que os israelitas se casassem com as moabitas, casamentos mistos. Isso está registrado em Números 25, de 1 a 3, para abandonarem suas peregrinações. Então, convença os filhos de Israel a se casarem com as filhas de Moabe, para que interrompesse a sua peregrinação e pudesse então interromper a sua orientação divina. Então, a igreja pérgama começou a perder o caráter peregrino, se tornando casada com este mundo. Veja como os falsos mestres dentro da igreja de Pérgamo fazia uso da sua persuasão e das suas ideologias, certamente usando até a fonte bíblica, tá? Mesclada com outras fontes pagãs, para convencer os crentes a se casar, a se associar, a fazer alianças com o mundo e assim perder a noção daquilo que era sagrado para Deus, do seu dever de viver uma vida fiel e leal para com a palavra de Deus, no tocante à sua vida moral, e perdendo inclusive a noção de que a nossa esperança neste mundo, ela não existe. A nossa esperança, ela está além deste mundo, na vida eterna que o Senhor Jesus prometeu a todos nós. E assim, esses falsos mestres que não conseguiram amaldiçoar totalmente, corromper totalmente a nação de Israel, de forma frontal,
de forma ardilosa e discreta, se introduziram dentro do povo de Deus e começaram a disseminar os seus pensamentos, e assim foi criando um relaxamento no comprometimento da igreja para com a palavra do Senhor no tocante à sua lealdade. Também tinha relação aqui a doutrina de Balaão com a moralidade sexual. Para os cidadãos de Pérgamo, os banquetes públicos estavam associados às orgias nos vários templos idólatras. O ensinamento ou doutrina de Balaão era uma perversão da doutrina bíblica da liberdade. Então, não há necessidade de tanto rigor, não há necessidade de sermos tão severos em relação à doutrina. Isso é legalismo, isso é retrógrado, isso não é contextual, isso não faz da igreja uma igreja relevante. E assim a igreja foi entrando em certos pensamentos e relaxando o rigor que ela deveria ter para com a doutrina, e acabaram pervertendo a liberdade cristã pregada dessa forma por falsos mestres que defendiam menos rigor doutrinário a favor da integração com a cidade. Infelizmente, um problema que é tão antigo é notavelmente bastante atual em nossos dias. No verso 15, nós lemos o seguinte: outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Esse é um outro aspecto da reprovação de Cristo no tocante ao testemunho da igreja que se encontrava na cidade de Pérgamo. A doutrina dos nicolaítas consistia na mesma doutrina de Balaão. Veja que o texto diz da mesma forma, ou seja, na mesma direção. Os nicolaítas exerciam liderança por meio da persuasão e tentavam seduzir os cristãos com suas falsas doutrinas, arrastando-os para a idolatria e para a imoralidade sexual. Ensinavam compromisso com o mundo, fazendo a igreja perder a perspectiva peregrina, como se a sua esperança pudesse ser encontrada nas coisas deste mundo. E sabemos que isso é um terrível engano, né? Nós não estamos vivendo neste mundo como se este mundo fosse o nosso destino final. Não. Quando Jesus estava com os discípulos, assim como está registrado em João capítulo 14, Jesus disse, naquele momento em que ele estava se despedindo já dos seus discípulos, ele diz que estava indo para junto do Pai, para que onde ele estava, os seus discípulos também estivessem. Jesus estava indo para o Pai para preparar lugar, porque na presença do Pai há muitas moradas. Os discípulos tinham que perceber que a morada e que o lugar para onde Jesus estava destinando cada um deles não era neste mundo, e sim na presença do Pai, onde ele mesmo disse: para que onde eu estou estejais vós também. Jesus estava naturalmente se referindo à sua intimidade com o Pai. Ele estava na presença do Pai no sentido pleno, e era justamente para este lugar que Jesus estava preparando com a sua morte na cruz e também com a sua ressurreição, preparando o caminho para que os discípulos pudessem estar na presença do Pai. Os discípulos tinham que entender que não é neste mundo que se constrói casas, mansões para viver por toda a eternidade, porque o Senhor Jesus já preparou lugar para habitarmos na presença de Deus, e essa é uma realidade sublime, superior a qualquer compreensão terrena e material nessa vida. A igreja precisa entender, à luz desse texto, que ela é uma peregrina neste mundo. Ela está peregrinando neste mundo como um deserto. Como o povo de Israel peregrinou no deserto até chegar na terra prometida, assim a igreja está peregrinando neste mundo até que chegue o dia final, quando toda ela estará reunida na presença do Senhor Jesus Cristo. E é para lá que nós estamos caminhando. Ou seja, a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está na presença de estar na presença do Senhor. Os nossos tesouros não podem ser acumulados nesse mundo. Os nossos tesouros são acumulados na presença do Senhor, assim como nós lemos em Mateus capítulo 6. Mas quando a igreja perde essa noção de eternidade, quando a igreja perde esta esperança e ela se permite ser seduzida pelas tentações e ofertas deste mundo, ela acaba
acaba enfraquecendo a sua fé e perde também o vigor que, através dessa fé, ela poderia expressar dentro de uma sociedade. E aí, no verso 15, nós temos uma advertência de Jesus bastante severa. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Isso nos leva a algumas ênfases aqui da advertência de Jesus. Primeiro, os falsos mestres estavam dentro da igreja. Tu tens. Isso nos leva a perceber que Jesus estava aqui denunciando a igreja por tolerar falsos mestres dentro da igreja. Tu tens, isso Jesus fala no verso 14 e fala também no verso 15. A igreja, ela era rigorosa com as ameaças externas, mas ao mesmo tempo ela era leniente, ela era bastante passiva no tocante e no tratamento de pessoas dentro da igreja que corrompiam a doutrina e que levavam as pessoas por um caminho contrário àquele que a palavra de Deus estava ensinando. Ela também tolerava os falsos mestres e suas falsas doutrinas, os que da mesma forma sustentam, ele diz isso no verso 14 e repete no verso 15, os que da mesma forma sustentam. Então, a igreja, ela tinha esta experiência de tolerar falsos mestres dentro da igreja. É por isso que, no verso 16, Jesus enfaticamente apela para a igreja: arrependa-te, e, se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Esse é o apelo de Jesus, para que a igreja se arrependesse dessa prática de tolerar o falso ensino e o falso mestre dentro dela. O Senhor chamou esta igreja ao arrependimento sob uma forte ameaça de julgamento, através da espada, através da retidão do seu juízo contra eles. A princípio parece não incentivar o arrependimento, mas isso traria mais dor à igreja. Venham a ti. Se a igreja não se arrependesse, ou seja, se ela não se corrigisse em relação a isso, Jesus viria contra a igreja, não para destruí-la, mas para discipliná-la severamente. O melhor viria se ela se arrependesse e mudasse. O pensamento mundano deveria ser tratado de forma positiva e rápida, porque o falso mestre, o falso ensino dentro da igreja é como um câncer que se desenvolve rapidamente. E quanto mais cedo você trata, mais você preserva a igreja. Então, a igreja não pode ser tolerante em relação a isso. Ela precisa ser bastante diligente no tratamento das impurezas e das corrupções doutrinárias dentro dela. Ela não pode tolerar o falso ensino e o falso mestre dentro da igreja. Se ela se arrepende do seu pecado, então ela pode desfrutar de algumas promessas que o Senhor Jesus declara aqui no verso 17, por exemplo. Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O apelo de Cristo é: ouça o que o Espírito diz, porque Ele é a voz do Salvador que alcança e entremeia as igrejas no decorrer do tempo. A voz de Cristo, proclamada naqueles dias, vem permeando a história da igreja por obra do Espírito Santo e chega até nós neste momento como um apelo enfático: ouça o que o Espírito diz. A mudança espiritual em uma igreja começa quando ela ouve a voz do Espírito Santo. E nós ouvimos a voz do Espírito Santo ordinariamente através da fiel exposição da palavra de Deus. É através das Escrituras que o Espírito alcança os nossos corações e nos convence a respeito da vontade de Deus e do ensino do Senhor Jesus Cristo. É assim, portanto, que a igreja deveria ouvir a voz do Espírito, porque o livro do Apocalipse, bem incluindo, obviamente, aquelas 7 cartas, seria lido para todas aquelas igrejas, e era ouvindo as palavras registradas pelo apóstolo João, que as igrejas deveriam ouvir
a voz do Espírito Santo. Nós ouvimos a Deus não de maneira subjetiva, mística, como se esta fosse a forma ordinária de Deus falar conosco. Não, Deus fala conosco ordinariamente, de forma clara, de forma irrefutável, através das Escrituras. São elas que revelam Deus para nós, são elas quem revelam a vontade de Deus para nós, são elas quem nos santificam, são elas quem nos guiam, são elas que comunicam a fé verdadeira. Sem as Escrituras, nós não podemos ser persuadidos pelo Espírito de Deus, porque Ele nos fala através da palavra de Deus. Então, esta mudança espiritual na igreja começa quando ela ouve o Espírito Santo, resistindo assim os falsos mestres e suas heresias, pregando a verdade e sendo enfática e cuidadosa em expor as Escrituras e assim denunciando o falso ensino e o falso mestre dentro da igreja. Também combatendo a idolatria e a imoralidade sexual, mantendo-se fiel no testemunho público, mas também na sua retidão bíblica, porque uma coisa está relacionada com a outra. O mau entendimento das Escrituras promove um comportamento ruim. Para que o nosso comportamento como igreja seja corrigido, é preciso voltarmos às Escrituras e obtermos delas aquilo que da parte de Deus é necessário para a nossa orientação. Sem voltarmos às Escrituras, dificilmente teremos o discernimento sobre o que é puro e o que é sagrado. Dificilmente vamos discernir quem é falso mestre e as suas heresias em relação àqueles que são fiéis e o ensino é fiel à palavra de Deus. Dificilmente nós conseguiremos discernir no nosso comportamento o que agrada e o que não agrada a Deus. Por isso, o elemento chave, a base de autoridade da igreja está naquilo que está escrito na palavra de Deus e exposto com fidelidade. É daí que vem o nosso discernimento, a nossa autoridade e o nosso encorajamento para enfrentar os pecados dentro da igreja, as corrupções dentro da igreja e dessa forma resistirmos, pela ação do Espírito de Deus, às tribulações que nos tensionam lá fora. Se nós não nos santificarmos pela palavra de Deus, nós não conseguiremos resistir às tribulações lá fora. É por isso que estamos expondo a mensagem de cada uma dessas cartas do livro de Apocalipse. Porque o propósito é justamente esse. É de dizer para a igreja, no meio dessas tribulações, no meio dessas tensões políticas, de saúde, morais, onde estamos inseridos, se nós não nos purificarmos, se nós não nos santificarmos, se nós não nos fortalecermos na palavra de Deus, nós não conseguiremos resistir. E é ouvindo o que diz o Espírito Santo às igrejas que nós então direcionamos ou firmamos os nossos pés no caminho que o Senhor preparou para que cada um de nós estejamos andando. A seguir, identificamos duas promessas àqueles que ouvirem o Espírito Santo através da palavra deste livro que seria lida publicamente. A promessa é: primeiro, o que significa o maná escondido, que o texto diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Certamente se refere a Cristo em sua plenitude. Ao invés de comer coisas sacrificadas dos ídolos, assim como a doutrina de Balaão estava conduzindo, bem como a doutrina dos nicolaítas, a que eles se envolvessem, os crentes se envolvessem com as práticas pagãs e com a aliança com aqueles deuses, eles deveriam abandonar aquelas práticas e contemplar o pão, o maná que vem do céu, como providência para a história, para o povo de Israel durante a sua peregrinação. A promessa é que eles, ao invés de se alimentarem das práticas idólatras, eles seriam sustentados
sustentados por Cristo na sua plenitude. Então, a igreja, ela é alimentada de forma satisfatória pela vida de Cristo. E aí deve estar, então, a nossa confiança e a nossa esperança, que nós não haveremos de passar por nenhuma tribulação que nós não conseguimos suportar, assim como nós encontramos essa promessa lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Nós não precisamos temer de abrirmos mão dos prazeres deste mundo, porque o nosso sustento vem dos céus, e este sustento se chama Jesus Cristo. É Ele a nossa esperança, é Ele a nossa força, Ele é o nosso guia como pastor de Israel, é Ele quem nos protege como leão da tribo de Judá de todos os nossos inimigos. Portanto, nós não devemos temer. Aquele temor do tipo, eu não posso andar com fidelidade no caminho do Senhor, senão eu perderei oportunidades deste mundo. Nós não temos nada a temer, porque a nossa satisfação está em Cristo. É dele que vem a paz verdadeira, é dele que vem a alegria verdadeira, é dele que vem a segurança da vida eterna. É dele que a igreja se alimenta de forma satisfatória. E a segunda promessa está no final do verso 17, que diz: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que promessa maravilhosa temos aqui por parte do Senhor Jesus Cristo a todas aquelas igrejas, mas também a nós em nossos dias. Que promessa maravilhosa! O que significa essa pedrinha branca? Certamente simboliza a durabilidade, a pureza, por isso ela é uma pedra branca. Possivelmente se refere aqui à salvação, conforme textos como esses que nós lemos em Isaías 62, 2, Isaías 65, verso 15. E essa pedra é identificada, porque diz que é um novo nome, e é identificada por Cristo. Essa é a primeira parte da promessa. Agora, veja a segunda parte da promessa: o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Temos aqui uma indicação de uma convicção sólida, interna, da nossa salvação. Nós recebemos por parte de Cristo um novo nome, obra da salvação. Obra esta com durabilidade comprovada, é uma pedrinha branca, certamente, como eu já disse, se referindo aqui à salvação, e que ninguém conhece esse novo nome, senão aquele que a recebe, porque isso é íntimo, isso é pessoal. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ah, meus irmãos, que promessa maravilhosa que nós recebemos nessa palavra, de perseverarmos no caminho da fidelidade, honrando aquilo que diz a palavra de Deus, ouvindo o que diz o Espírito de Deus. Seremos sustentados pela verdade de Cristo e haveremos de experimentar dessa convicção de que a nossa salvação, ela está protegida, segura, sustentada pela própria obra do Senhor Jesus Cristo. Nós, como igreja brasileira, precisamos urgentemente nos voltar às Escrituras, nos voltar ao que diz a palavra de Deus e enfrentarmos ousadamente uma verdadeira reforma no meio da igreja. Uma reforma de caráter espiritual, uma reforma de caráter institucional. Todos nós precisamos nos voltar às Escrituras, a fortalecer a nossa confiança nelas e andarmos com uma integridade moral, uma integridade institucional, uma integridade social, uma integridade religiosa que não pode ser repreendida por ninguém. Ainda que na nossa fidelidade a Cristo sejamos alvos de incompreensões, da antipatia, da discriminação, da perseguição e até mesmo da morte, nós não temos que temer. Temos que ser fiéis a Cristo e perseverarmos até o fim, porque somos sustentados por Cristo, assim como o próprio povo de Israel experimentou do sustento no deserto, quando Deus proveu o maná a todos eles. Assim também somos alimentados pelas verdades de Cristo, olhando para frente, sabendo que o que nos aguarda
é a nossa salvação completa na presença do Pai, onde estaremos desfrutando da sua maravilhosa graça. Então, eu quero deixar para você como aplicação essa palavra de encorajamento, que você, onde se encontra agora, possa tomar a decisão firme de se voltar para as Escrituras, consagrando a sua vida e vivendo com fidelidade na presença de Deus, pois esta é a vontade revelada por Cristo para a minha vida e também para você. Vamos orar. Senhor, te pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, que o Senhor nos sustente e nos permita caminhar na direção certa, apesar de todas as tensões que enfrentamos neste mundo, que nós sejamos fiéis ao Senhor e ousados para promovermos a purificação da igreja, tirando do meio dela o falso ensino e nos apegando apenas à verdade da tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós encerrarmos, quero te pedir que assim que tiver a oportunidade, acesse o site da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, www.pipg.org. Ali você encontrará várias informações a respeito da igreja, horários de cultos, escola bíblica dominical, os materiais que são disponibilizados ali para a sua edificação. E esperamos, se Deus nos permitir, um dia nos conhecer e participarmos juntos aqui na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Acesse o nosso site, se inscreva nas nossas redes sociais e acompanhe as nossas notícias. Que Deus te abençoe, bem como toda a sua casa, toda a sua família. Um grande abraço.